Estamos muito próximos do Natal hoje e por isso eu já posso dizer a todos os nossos ouvintes: Feliz Natal a todos! Obrigado por estarem conosco neste episódio especial de Natal. Pastor John, uma vez eu compartilhei um vídeo de você pregando no Natal em 1981, há mais de 40 anos atrás, onde você estava com apenas 35 anos de idade. O vídeo é mais velho do que você era quando pregou. É incrível ouvir a sua voz como um jovem pastor. Mas agora estamos aqui em tempo real no estúdio. Você já tem quase 80 anos agora e o Natal é daqui a alguns dias. Durante muitos natais, você tem pensado nas implicações da vida de Cristo? Nas últimas semanas, sei que você tem pensado muito no Natal deste ano em particular. Diga-nos o porquê e o que você está pensando nesta véspera de Natal. Em determinada época, soube que pregaria na minha própria igreja Bethlehem no domingo antes do Natal. Naquela época, em outubro, a maravilha do Natal que tomou conta de mim de uma forma nova e poderosa e toma a cada ano é a surpreendente realidade de que o Criador pessoal, infinito, eterno e santo do universo enviou seu Filho para este minúsculo grão de habitação humana chamada planeta Terra para ser condenado à morte em meu lugar. Às vezes, só temos que fazer o que o Salmo 40:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Em outras palavras, temos que apenas fazer uma pausa e deixar que a surpreendente realidade se aprofunde em nossos corações. A véspera de Natal é um momento muito bom. Eu acho que é o momento ideal para fazer isso. Então, qual é a realidade que precisamos deixar se aprofundar em nossos corações? A realidade como esta. Realidade antes, acima, fora de toda a realidade criada. Realidade fora de todo o escopo do universo, com seus incontáveis anos-luz de extensão. Fora de tudo isso, existe e sempre existiu um Deus pessoal, infinito, eterno e santo. Ele é a realidade absoluta. Ele é o mais real. A coisa mais definitiva que ele já disse foi: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Ele simplesmente está lá. Ele está lá, como disse Francis Schaeffer. Ele é o Deus que está lá, acima, antes, fora de toda a realidade. Pense nisso. A realidade eterna poderia ter sido um gás. Nada poderia ter existido antes da realidade original para torná-la o que era. Ela simplesmente era. Só que descobrimos que não se trata de uma coisa. A realidade definitiva é uma pessoa. Isso é simplesmente impressionante. Ele diz em Êxodo 3:14, Eu sou o que sou. Em outras palavras, não o criamos, nós não o definimos, não aconselhamos, não ajudamos, não enriquecemos ou iniciamos nada com ele. Ele se revela. Como em Hebreus 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Me parece que devemos ficar quietos hoje e deixar isso tomar conta dos nossos corações. Desde toda a eternidade, o Criador infinito, eterno, pessoal e santo existe, como Pai, Filho e Espírito Santo. O que isso poderia significar? Isso significa que Deus sempre teve um filho. Esse é o tipo de mistério que torna o Natal de tirar o fôlego. Deus tem um filho. Ele teve um filho para sempre. O filho nunca veio a existir. Ele não foi criado. Nunca houve um tempo na eternidade infinita passada em que ele não existisse. O apóstolo João nos ajuda quando ficamos boquiabertos de espanto e ele diz: No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso você sabe, você encontra em João 1:1. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Deus estava com Deus. E o Deus que estava com Deus, a palavra, era o Filho de Deus.
E então continua e vemos em João 1,14, quando ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Marcamos este momento em que Deus enviou Deus ao mundo com uma celebração chamada Natal. Temos um dia por ano para ficar quietos e saber que, desde toda a eternidade, Deus teve uma imagem perfeita de si mesmo, um brilho perfeito de sua glória, uma essência perfeita de sua natureza. Este Deus que estava com Deus era a Palavra e era o Filho. E como Paulo diz em Gálatas 4,4, quando o tempo estava completo e perfeito para cumprir todos os propósitos eternos de Deus para a humanidade, Deus enviou Deus, o Verbo, Deus o Filho, a esta pequena partícula de habitação humana chamada planeta Terra, e os fundamentos do Natal que conhecemos hoje foi lançado. Agora a questão é, por quê? A resposta que o próprio Deus dá, aquela pela qual tenho sido tão docemente cativado, é Romanos 8,3. Porquanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho. Isso é Natal. Romanos 8,3 é Natal. Aqui está o resto do versículo. Em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E aí vem, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus enviou Deus como Deus homem, o Deus carne, para ser condenado em sua carne mortal, e quem condenou Deus foi Deus. Deus condenou o pecado na morte do Deus homem, Jesus Cristo. E Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus era a única pessoa no mundo que não merecia ser condenado. Ao contrário de todos nós, que merecíamos toda a condenação. É claro que você me ouve e você pensa: John Piper, você sabe da sua realidade? John Piper sabe que tem acumulado já há quase 80 anos muitos pecados, milhares e milhares de pecados, qualquer um dos quais é suficientemente ofensivo contra um Deus santo para jogar John Piper e mergulhá-lo na ruína eterna. John Piper não tem, nunca teve chance de ser absolvido sozinho diante de um Deus de justiça. John Piper estava sob condenação e com razão. A justa lei de Deus que John Piper quebrou paira sobre a cabeça de John Piper como uma maldição. Que esperança, então, existe para mim e para você? Em muito pouco tempo, John Piper, agora com seus 70 e poucos anos, vai estar diante de Deus para prestar contas da sua vida. Então, que esperança John Piper tem? Que esperança você tem? Minha esperança é esta: fique quieto e conheça o significado do Natal. Deus fez o que a lei que pairava sobre John Piper como uma maldição não poderia fazer. A lei não pode pagar pela minha violação da lei. Assim, desde toda a eternidade, Deus planejou enviar Deus, o Filho, o Deus homem, para que em sua carne mortal, sem nenhum pecado próprio, ele pudesse suportar a condenação que eu e você merecemos. Romanos 8,3. Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou, parafraseando Paulo em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por John Piper, por você, por todos nós. Agora você podia me perguntar como eu sinto o Natal? Qual é a sensação do Natal para mim? É como se eu estivesse na forca com a corda no pescoço e o filho do rei desse um passo à frente, tirasse a corda do meu pescoço, colocasse na dele, olhasse nos meus olhos e pouco antes de cair para a morte em meu lugar dissesse: "Eu amo você, eu amo você. Agora vai e mostre como eu sou agora para o mundo." Se alguém me perguntar como eu me sinto em relação ao Natal, eu me sinto como um homem se afogando no Atlântico, gelado, após o naufrágio de um barco como o Titanic, desesperado para ser levado até um barco salva-vidas, mas não encontrando lugar. Por quê? Não há espaço no bote salva-vidas. Está cheio. E então um homem, o homem mais rico, mais saudável e mais influente daquele navio,
me puxa enquanto salta ao mar para abrir espaço para mim. Ele está na água gelada, prestes a morrer. Então ele olha para mim enquanto eu flutuo em segurança e ele diz: eu te amo. Como é o Natal para mim? Parece que eu estou em um tribunal onde minha vida está em jogo. O promotor é a lei incontestável de Deus. E o advogado de defesa não existe. Não há defesa. É manifesto a todos no tribunal que todas as provas estão contra mim. E o juiz, o filho do rei do reino, bate o martelo e diz: culpado. Estou condenado à execução e à ruína eterna. E quando então eles saem do tribunal comigo amarrado, o filho juiz me segue, me puxa de lado e diz: vou receber sua condenação. Vá agora e mostre a maravilha deste momento ao mundo. Eu te amo. Então esses são os meus pensamentos toda vez que lembro do Natal. Meus pensamentos estiveram em Romanos 8:3. Deus fez o que a lei, enfraquecida pela carne, não pôde fazer. Ao enviar seu próprio Filho, que é o Natal, à semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado, ele condenou meu pecado na carne. E o que o Natal representa é infinitamente precioso. Eu gostaria simplesmente de pedir a todos os nossos ouvintes: venham a Jesus Cristo neste Natal. Se você abraçar Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu precioso Salvador, tudo que Deus é para você em Cristo será seu também nele. Você não terá nenhuma condenação. E eu te garanto, este será um Natal muito, muito, mas muito feliz.